Se Jesus voltasse exatamente agora, como você se apresentaria diante dele? Falar sobre a vinda de Cristo é algo alegre e animador para alguns, mas para outros é motivo para temer e se apavorar. Por isso, hoje nós vamos falar sobre como o cristão deve se preparar para se encontrar com Jesus. Por isso, já se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos toda semana. Meu nome é Gabriel Augusto, esse é o Coração Aprovado e bora para mais uma devocional. Nós vivemos em um tempo em que muitos cristãos olham para as catástrofes naturais, para a política, para a igreja e para diversas outras áreas da vida e dizem uma única coisa: Jesus está voltando mesmo. E sim, de fato, ele está voltando. Se nós olharmos o que o próprio Jesus disse no seu sermão profético de Mateus 24, nós veremos que várias coisas que ele disse realmente estão acontecendo, como, por exemplo, as guerras, a fome e o ódio entre as pessoas. Todo o mal do mundo tem se intensificado e tudo isso aponta para a iminência da vinda de Cristo. E diante disso surge a seguinte questão: nós estamos preparados para nos encontrarmos com Jesus? Essa é uma pergunta que deve seguir todo cristão. Todos os dias nós devemos questionar: se Jesus voltasse hoje, como eu estaria diante dele? O fato é que nem sempre nós estamos preparados para o dia do Senhor, e a nossa forma de viver demonstra isso. Muitas vezes o nosso coração carrega pecados de estimação, a nossa boca diz palavras torpes, a nossa mente planeja o mal e as nossas mãos realizam esse mal. Algumas pessoas até tentam justificar as suas palavras e atitudes com desculpas, dizendo: esse errinho não tem nada a ver, não é nada demais, é só um pecadinho, Deus não deve se importar com isso. Mas, biblicamente, não existe pecadinho ou pecadão. Não existe nenhum tipo de erro que Deus vai deixar passar despercebido. Todo pecado, seja ele pequeno ou grande do ponto de vista humano, diante de Deus, todos são passíveis de condenação. E isso mostra o quanto nós não estamos preparados para nos encontrarmos com Jesus. Diante disso, Deus estabelece alguns pilares aos quais nós precisamos nos agarrar para permanecermos de pé até a vinda de Jesus. E o primeiro deles é a Palavra de Deus. A Bíblia é aquela que dita os padrões do cristão. Por isso é impossível permanecer de pé fora das regras estabelecidas por Deus na sua palavra. Em um mundo onde as pessoas rejeitam o conceito de uma verdade absoluta, o cristão deve tomar uma posição contrária a isso e abraçar a verdade de Deus revelada nas Escrituras, que é absoluta e eterna, capaz de proporcionar ao homem os meios para se encontrar com Cristo de forma digna. Nós não podemos seguir o nosso coração, nós não podemos seguir as opiniões, não podemos seguir os padrões do mundo, mas nós devemos seguir tão somente o que a Bíblia diz. O Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Por isso, é necessário ler a Bíblia, guardá-la no nosso coração e seguir tudo o que ela nos ordena, abandonando tudo o que ela condena. E assim, nós estaremos prontos para nos encontrarmos com Cristo quando Ele voltar. O segundo pilar que nós precisamos nos agarrar é a oração. Falar com Deus é totalmente necessário para o cristão que deseja se fortalecer e progredir na sua fé, uma vez que é por meio da oração que nós colocamos as nossas fraquezas diante de Deus e clamamos pela força que somente Ele pode nos dar. O cristão que não ora não está desenvolvendo um relacionamento com Deus, e sem esse relacionamento é impossível estar pronto para se encontrar com Cristo no último dia. Deus conhece sim o nosso coração. Ele sabe o que nós desejamos e o que nós precisamos, mas a oração é a forma que nós temos de reconhecer as nossas falhas e fraquezas, entendendo que nós somos pecadores, mas que o nosso Deus é rico em perdoar e Ele é aquele que nos prepara para nós estarmos com Cristo. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. Por isso, como cristãos, nós precisamos orar sempre, falando com o nosso Pai Celeste e sendo fortalecidos por Ele. O terceiro pilar do cristão é a comunhão. Deus nos criou como seres relacionais e um dos principais tipos de relacionamento que nós precisamos é a igreja. Viver em comunhão com a igreja é um ato de preparação para a segunda vinda de Cristo
uma vez que os irmãos na fé nos corrigem, nos ensinam, nos exortam e nos acompanham na nossa caminhada. E da mesma forma, nós os auxiliamos na caminhada deles. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso, se nós queremos nos apresentar de forma digna diante de Cristo, devemos fazer parte do seu corpo. Hebreus 10:25 diz: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Congregar não é uma opção, é uma ordenança de Deus para os seus filhos. Por isso, que Cristo nos encontre em obediência a esse mandamento. Se nós nos agarrarmos a esses 3 pilares, certamente nós conseguiremos viver bem até o dia da vinda de Jesus. E isso nos leva a outra questão. Quando Jesus vai voltar? Muitas pessoas já tentaram responder essa pergunta e por isso hoje nós temos várias possíveis respostas, várias linhas de pensamento a respeito desse assunto. Mas o fato é que ninguém sabe exatamente quando será o dia do Senhor. E isso deve nos trazer um senso de urgência, porque se nós não sabemos quando Jesus vai voltar, isso significa que pode ser a qualquer momento. Quando Jesus fala a respeito da sua vinda em Mateus 24, ele diz o seguinte: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Cabe a nós, a todo instante, nos prepararmos para a vinda de Cristo. Não cabe a nós determinar tempos ou épocas. Não está no nosso alcance saber quando Jesus virá. Mas o que está diante de nós para fazer é crer que ele certamente virá e que esse dia não tarda em chegar. Por isso, não perca o seu tempo acreditando que pode fazer o que quiser hoje e amanhã você se arrepende, porque o amanhã não pertence a nós. Tudo o que você tiver que fazer, faça agora, mude agora, arrependa-se agora, busque a Deus agora, porque quando Cristo voltar, a única coisa que vai nos restar é ouvir uma das 2 coisas que ele tem a nos dizer. Vinde benditos do meu Pai e entrem na alegria do seu Senhor, ou apartai-vos de mim para a condenação eterna, porque eu não conheço vocês. Para você pensar um pouco mais a respeito desse assunto, eu quero que você escute essas 2 músicas, Meia-Noite e Indesculpável, as 2 do F-Hop Music. Para escutar as músicas é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Jesus está voltando e logo ele se apresentará em glória e todo olho o verá. Por isso, se prepare agora, antes que seja tarde demais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem no grupo da sua igreja, com seus amigos e familiares, e comenta aqui embaixo o que você acha a respeito desse assunto. Fique com Deus e até a próxima!